E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E, respondendo ele ainda, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverá. Verso 30. Respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o desposaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou azeite e vinho e, pondo-lhe sobre a cavalgadura, tentou para uma hospedagem e cuidou dele. Partiu, e partindo outro dia, tirou 2 dinheiros ou 2 moedas de prata, diz uma outra tradução, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que o mais gastar te pagarei quando eu voltar. Você conhece bem, ou 90% dos que aqui estão, conhece bem essa passagem que é chamada da parábola do bom samaritano. Jesus estava reunido com uma multidão e diz o texto que veio um rabino. Quem são os rabinos? Os rabinos são os doutores da lei, aqueles que interpretavam a lei. Rabinos eram aqueles que trabalhavam no alto grau do judiciário de Israel. E Jesus sempre era perseguido por rabinos, porque os rabinos, a todo tempo, eles tentavam pegar Jesus na lei de Moisés para tentar colocá-lo na cruz. Então, todo momento, lendo os evangelhos, você vai ver rabinos questionando Jesus, ponderando Jesus, perseguindo Jesus e tentando fazer Jesus pecar contra a lei, porque pecar contra a lei já era passivo de morte. Este rabino, ele diz para Jesus: que hei de fazer para herdar vida eterna? Aí Jesus pega ele naquilo que era a própria profissão dele. Diz: você conhece a lei, você conhece os mandamentos: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Depois do Senhor Jesus, ele fala sobre o maior de todos os dons, através de uma parábola. Ele diz: certo homem, vindo de Jerusalém, indo para Jericó, passando pela estrada, ele foi parado por ladrões e salteadores. E esses ladrões o despiram, roubaram suas roupas, roubaram seus pertences, levaram o seu animal, bateram nele e o deixaram desfalecido. Diz o texto, meio morto, quase morto, desfalecido. Tempos depois, num sol de 40 graus à sombra, esse homem ali, pronto para morrer, veio um sacerdote passando pelo mesmo caminho. E o sacerdote vindo, montado no seu animal, ele vê aquele homem desacordado, despido, percebeu que ele havia sido roubado, machucado, diz o texto, ferido, e passou a largo
Ou seja, ele estava vindo nesta direção, viu o homem caído, e ele se afastou daquele homem para continuar a sua caminhada. O texto diz: e vindo depois um levita, e o levita veio pelo mesmo caminho, em direção a Jericó, vendo aquele homem desacordado, sem roupa, sem recurso, ferido, pronto para morrer, e também passou a largo, tomou distância para seguir o seu caminho, não houve socorro, foi omisso diante daquela situação. Depois passou um samaritano, e este samaritano, vendo aquele homem desacordado, desce do seu animal, puxa azeite e vinho e passa nas feridas daquele homem, trata aqueles ferimentos e machucados. Azeite era medicinal, azeite era muito comum na época de Cristo, nas caminhadas, porque as estradas haviam serpentes, animais peçonhentos, e nas mordidas ou feridas se passava azeite como um anestésico. E por que passou vinho? Por causa do cheiro, do alto cheiro do vinho, porque certamente aquele homem caído, ferido, as moscas e insetos já estavam ali para tentar jogar coisas ruins e larvas e infecção. Então aquele homem passa azeite e depois ele passa vinho, porque o odor do vinho afastava as moscas e os insetos. Depois que ele usa ali o chamado primeiros socorros, o que ele faz? Ele pega aquele homem, coloca no ombro do seu animal e ele segue a caminhada. Antes de chegar em Jericó, havia uma pousada, uma estalagem. Aquele homem para ali, chama o dono da estalagem, pega 2 moedas de prata e ele paga a hospedagem daquele homem que estava cuidado, mas ainda desacordado. Coloca aquele homem dentro de um quarto, deitado numa cama, dormindo, alimenta aquele homem e ele chama o dono da estalagem e diz: cuida dele, os valores que passarem dessas 2 moedas de prata, quando eu retornar, eu pago para você, cuida deste homem. E ele seguiu o seu caminho e seguiu a sua viagem. Primeiro, passa um sacerdote. Segundo, passa um levita. Este fato, ele não aconteceu de forma concreta ou real, é uma parábola, é uma forma que Jesus usava para trazer os ensinamentos de princípios e valores. Isso aqui não é ensinamento bíblico, isso aqui é um ensinamento de princípios e valores, porque a Bíblia Sagrada é um livro de valores e princípios, e também da lei de Deus. Aquele homem, primeiro, era um sacerdote. Segundo, Jesus diz que quem passara foi um levita. O que me chama a atenção nisto? Por que Jesus usa a figura de um sacerdote e depois ele usa a figura de um levita? Porque tanto o sacerdote quanto o levita, eles pertenciam à tribo de Levi. Quem era a tribo de Levi? Levi foi o 3º filho de Lia, mulher de Jacó, que quando na peregrinação do Êxodo, todas as demais 11 tribos de Israel
se rebelaram contra Deus em idolatria, mas a tribo de Levi se manteve fiel a Deus em adoração. Por causa disto, Deus promove a tribo de Levi a uma tribo sacerdotal e a uma tribo que cuidava, zelava e administrava o santo templo do Senhor. Da tribo de Levi saiu Moisés, da tribo de Levi saiu Miriam, a profetisa, da tribo de Levi saiu Arão, irmão de Moisés e Miriam, e da descendência de Arão, Deus levantou os demais sacerdotes para serem ministros religiosos sobre a nação de Israel. As 11 tribos, as outras 11 tribos, depois de estarem em Canaã, elas tinham que trabalhar para o seu sustento. Antes de entrar em Canaã, Deus mandava maná, Deus mandava carne, Deus fazia a água sair da rocha. 40 anos Deus provendo para o povo não morrer de fome e não morrer de sede. Na hora que o povo entra em Canaã, Deus diz assim: quer comer? Vai trabalhar. Quer conforto? Vai produzir. Comerás do suor do teu rosto. A terra tem vida, a terra é produtiva, trabalhe a terra que ela vai produzir para alimentar vocês. As 11 tribos tinham que trabalhar, mas Deus estabelece, Números capítulo 8, que para a tribo de Levi, Deus diz assim: a tribo de Levi não irá lavrar a terra, nem tampouco cuidar de gado. A tribo de Levi é a tribo de sacerdotes, porteiros do templo, guardiões do templo e administradores do templo. Foi a partir daqui que nasceu oficialmente a figura do dízimo. Por quê? Deus chama as 11 tribos e diz assim: trabalharás, produzirás, vai comercializar, tirarás o dízimo, e o dízimo do que você produzir é da tribo de Levi, porque a tribo de Levi é trabalho do altar. Quando Deus estabelece isso para as 11 tribos e diz o dízimo é da tribo de Levi, aí Deus chama a tribo de Levi e diz: agora minha conversa é com vocês. De tudo que vier do dízimo das 11 tribos, vocês vão tirar o dízimo dos dízimos para sustento do sacerdote. Porque o sacerdote era o único homem que entrava no Santo dos Santos, que entrava no templo e que prestava sacrifício a Deus por Israel. A tribo de Levi tinha diáconos, tinha porteiro, tinha secretários e tinha adoradores. Todo o trabalho religioso da nação de Israel saía da tribo de Levi. Aí eu volto aqui para o texto, para você entender por que eu estou explicando isso. Jesus disse assim: o homem está caído no chão. Primeiro, veio um sacerdote. Por que Jesus falou sacerdote? Porque Jesus estava falando de um homem que vivia do altar, comia do altar, vestia do altar, dependia do altar e dependia de ofertas. Jesus estava dizendo o seguinte: esse sacerdote era o primeiro que tinha que socorrer esse homem, porque ele vivia do altar. Segundo, Jesus fala do levita, que também vivia do altar, dependia de dízimo e de doações.
E o levita passa, ignora aquele homem, ele é omisso, preocupado com ele, preocupado com a sua comida, preocupado com a sua roupa, preocupado com o seu animal, preocupado com a sua família, mas foi omisso ao mandamento, o maior mandamento de todos, que é amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus está celebrando aqui e ensinando? Jesus está ensinando o maior valor de todos, que é o valor do amor. O sacerdote ignora, o levita ignora, aí diz assim: e vindo um samaritano. Quem era samaritano? Você vai lembrar de João capítulo 11, Jesus entrando por Samaria, e ao meio-dia sentando na beira do poço, e na beira do poço estava aproximando-se uma mulher samaritana. Jesus sentado na beira do poço, e aí vinha uma mulher samaritana com um vaso no ombro para pegar água no poço. E o texto diz em João 11, era mais ou menos meio-dia. Aí esta mulher vem, samaritana, olha para Jesus, ignora, porque ela identifica que era um judeu. Ela pega a água do poço, enche o cântaro, coloca o cântaro no ombro e vai embora. Quando Jesus vê que ela vira as costas e vai embora, Jesus grita: dai-me de beber desta água. Aí a mulher ouve, olha para Jesus à distância, e ela diz: como sendo tu judeu, pede águas a mim, que sou mulher samaritana. Aí Jesus diz: mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu me pedirias água viva, porque a água que tu me der eu beberei e tornarei a ter sede, mas a água que eu lhe der será para você como fonte de vida que salta para a eternidade. Ali ela para estática. Aí Jesus diz: vai e chama o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Aí Jesus usa o dom profético: disseste bem, por 4 vezes foste casado, e o homem que tu tens não é teu marido. Aí ela diz: vejo que tu és profeta. Por que aquela mulher disse assim: por que pedes de beber a mim água, se tu és judeu e eu sou samaritano? É simples, porque desde a época do reinado do rei Acabe, Acabe casou com uma mulher Ciro-fenícia, Jezabel. Qual era o pecado de Jezabel? Tem muita gente que associa Jezabel com prostituição, não é? Associa Jezabel com prostituta. Jezabel não tem nada a ver com prostituição. Jezabel foi fiel a Acabe, ela foi fiel ao seu marido. Não há relato de infidelidade de Jezabel no seu casamento. O pecado de Jezabel não foi adultério. O pecado de Jezabel foi a manipulação. Jezabel, ela era uma mulher manipuladora. Ela manipulava o reino, manipulava o marido, manipulava os sacerdotes. Ela comandava tudo. Esse foi o erro dela: não respeitar a coroa, não respeitar a autoridade do rei e querer ser maior do que o rei. Mas Acabe casa com ela. Ela era filha do rei da Fenícia. E quando ela casa com Acabe, ela traz para Israel, capital Samaria, os deuses que ela adorava. Aí Israel começa a adorar a Baal e a Azera, em terra que Deus dera por promessa. É aonde entra e começa a história do profeta Elias, que há os desafios aos profetas de Baal. Ali, os judeus passaram a chamar os samaritanos
de porcos, porque o porco é um animal de mistura. O porco comia lavagem, o porco vivia na imundície. Por que porco? Porque deixa de ser judeu genuíno para casar com estrangeiros. E judeu só casava com judia, não casava com estrangeiras. Acabe quebra isso. E passou a ser de mistura. E os samaritanos chamavam os judeus de cachorro. Cachorro, porco, cachorro. Por que cachorro? Pela ignorância deles, pela forma de resposta. Quando Jesus disse, dai-me de beber dessa água, Jesus está dizendo, me dê água na sua colher, me dê água no seu copo. Judeu não botava a boca em talheres de samaritano. Isso é que surpreende essa mulher. Como sendo tu judeu, me pedes água de beber a mim que sou samaritana? Você é judeu, você não pode comer no mesmo prato que eu e nem sentar na mesa. Nós somos inimigos, é desavença. Aí Jesus diz assim, a terceira pessoa que passa foi um samaritano, que era inimigo daquele judeu, tinha que ter preconceito com aquele judeu, tinha que ter diferenças com aquele judeu, era o único que tinha o direito de passar a distância, mas o samaritano para, ele usa uma coisa valiosíssima e cara que ele tinha, que era azeite. Azeite era caríssimo, porque azeite era usado como moeda de comércio. Ele pega algo preciosíssimo que ele carregava, que era o azeite, para passar na ferida daquele judeu. Depois ele pega algo que valia também muito recurso, que era o vinho, e ele usa também nas feridas daquele judeu. Aquele homem, ele não tinha amor por recurso, ele tinha amor por pessoas. Depois ele pega aquele homem e coloca no seu animal, e ele segue caminhando, puxando o animal, carregando aquele homem semi-morto. Depois ele faz um terceiro investimento. Primeiro, ele investe azeite, investe vinho, e depois ele vai investir em terceiro lugar 2 moedas de prata. Ele não sabia quem era aquele judeu, qual era o nome do judeu, quem era a família do judeu. Ele não sabia nem o que aquele judeu poderia representar para ele. Ele só queria salvar a vida daquele judeu. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Língua dos homens, ele está dizendo, ainda que eu tivesse todo conhecimento e sabedoria humana, conhecesse o ápice da ciência e da filosofia, e ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse acesso direto aos mistérios de Deus, se eu não tiver amor, nada eu seria. Aleluia. O apóstolo João, na sua epístola, diz assim, Deus é amor, e quem não tem amor não conhece a Deus. O que é o Evangelho? Evangelho é a manifestação do... Se você pegar para ler Lucas 10, a partir da passagem dessa parábola, você vai ler uma frase linda, que foi a frase que permeava o ministério de Jesus. Diz assim, e este homem passando, viu o moribundo, e ele foi tomado de íntima compaixão. Isso é lindo.
Porque a compaixão é aquele sentimento que você transfere para você a dor que aquela pessoa está sentindo. Quem tem compaixão não é omisso. Quem tem compaixão não é inerte ao sofrimento de alguém. Quem tem compaixão está sempre disposto a ajudar, sem esperar recompensa, porque nós não fazemos por aquilo que podemos receber, fazemos porque o amor de Deus está em nós, e Deus cuida de cada um de nós. Aleluia, 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 aleluia. O sacerdote ignora, o levita ignora. Deus usa alguém que ninguém esperava. Deus usa alguém que aquele homem moribundo menos esperava, para estender a mão para socorrê-lo. Deixa eu profetizar: Deus vai levantar pessoas que você nem imagina para socorrer você naquilo que você precisa. Aleluia, 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 aleluia. Deus vai incomodar reis, príncipes, grandes, e vai tirar o sono de muita gente por causa de você. Eu estou profetizando nesta noite. Pastor, me dá um texto bíblico para isso. É simples. Enquanto Daniel estava na cova dos leões, o rei estava com o seu sono perturbado. Era Daniel preso e o rei não conseguindo dormir. O rei perturbado. Deus tirou o sono do rei, porque havia um profeta na cova. Deus tirou o sono de grandes para abençoar os seus pequenos. Levante por gentileza suas duas mãos, feche os seus olhos e glorifique a Deus bem alto. Adore a Deus bem alto, exalte a Deus bem alto. Alamiande raia, aleluia. Aleluia. Quero terminar aqui com duas reflexões que não vai levar 3 minutos. Primeiro, Deus levanta pessoas da onde você menos imagina. Deus visita reinos e palácios e levanta anjos na terra para serem porta de vitória para a tua vida. Segundo, planta o bem, faz o bem, semeia o bem, sem olhar a quem. Há um movimento no estado do Rio de Janeiro, de um homem, que enquanto ele viveu, eu sempre tive muito respeito por ele. É um homem que era um sociólogo chamado Betinho. Betinho morreu de AIDS, HIV. Mas esse homem, não me interessando a religião dele, mas me interessando a atitude dele, esse homem levantou o maior movimento que esse estado do Rio de Janeiro já teve, contra a fome. Porque quem tem fome tem pressa. Por que Jesus pregava e alimentava a multidão? Você vai ver 2 relatos de Jesus multiplicando pães e peixes, 2 vezes. Por quê? Porque com fome não se escuta. Você até ouve, mas você não escuta. Porque ouvir é o barulho, escutar é guardar. Com fome você não escuta, com fome você não guarda, com fome você não raciocina. Uma coisa é a pastora falar assim: Samuel,
eu preciso falar com você. E se eu tiver com fome, eu vou dizer, faz uma comidinha antes. Não, você vai falar, eu não vou entender. Porque ela vai falar, e eu não vou compreender, ela vai ficar com raiva. Porque marido que não ouve esposa, a patroa fica com raiva. Mas se a barriguinha estiver cheia, Samuel, vem aqui. Pois não, fala que teu marido ouve. Tudo que falar eu vou guardar, porque a barriga está alimentada. Jesus sempre cuidou do espírito. Jesus sempre tratou do corpo. Evangelho não é apenas oração. Evangelho é alimento. Evangelho é abraço. Evangelho é carinho. Evangelho é socorro de telefonema. Uma oração, em primeiro lugar, mexe com o céu a favor de quem recebe. Segundo, mostra o carinho de quem está necessitado naquele momento. Terceiro, a oração ela tem poder psicológico, porque a pessoa que recebe oração, ela sabe que continua sendo importante para alguém. Aleluia! Quando alguém diz assim, eu vou orar por você, eu vou jejuar pela sua vida, eu vou fazer um jejum pela tua família, aquela pessoa está entendendo, eu ainda sou importante para alguém, eu ainda tenho valor para alguém, que parou, deixou o tempo para orar pela minha vida. Isso é de um poder psicológico tremendo, e a oração faz uma pessoa reagir, quando deixa de acreditar que vai dar certo. Aleluia! Levante as duas mãos por gentileza, queridos. Glorifique a Deus bem alto. Adore a Deus bem alto. Exalte a Deus bem alto. Deus levantará pessoas para vir ao socorro da igreja, ao socorro da família. Deus levantará pessoas que você não compreende, não entende, não conhece, mas eu profetizo que neste domingo, dia 5 de dezembro, às 8h35, tem gente dentro de palácios, autarquias, instituições, sendo incomodada por causa de você, e Deus os usará como porta para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus!